Ô, glória! Então vamos avançar. Se você está com a sua Bíblia, abra ela agora no Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ao capítulo 16 e nós vamos nos deter numa passagem muito conhecida e de uma profundidade muito rica, muito bonita. Sim. E em um versículo, a partir daí a gente vai seguir na nossa caminhada, na nossa leitura bíblica. Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo 18, aliás, é isso mesmo, versículo 17 e 18. Aleluia. Amém? Então disse assim, Jesus: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus te revelou. Também eu lhe digo, você é Pedro, Aleluia. e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão Aleluia. contra ela. Darei também as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aleluia. Amém? Vamos entender melhor esse trecho que é chamado também a Confissão de Pedro? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que Pedro teve o que chamamos de revelação. Pedro teve acesso à mente de Deus por meio de uma ação do Espírito Santo. Pedro não foi capaz de chegar a essa conclusão simplesmente porque ele começou a pensar, ele era um grande detetive, alguém que juntava os pontinhos, sabe? Se a gente olhar um pouco a história dos discípulos com Jesus, às vezes eles são meio assim, que eu vou até falar dessa forma, meio que apatetados, né? Meio bobões, assim, certas coisas, porque eles ficam com dúvida, né? Quando Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus, eles olham para o outro e a gente não trouxe pão, sabe? Eles não entendem muito bem. Eles não entendiam bem certas coisas. Parábolas, né? Jesus fala parábolas. Justamente, o que acontece aqui com Pedro é justamente isso, é uma ruptura. É um avanço, é um progresso sobrenatural no entendimento dele e dos discípulos a respeito de quem é Jesus, por meio de uma revelação direta. Por isso que enquanto Jesus começava a perguntar, vocês que me seguem, vocês que estão comigo, o que vocês acham que eu sou? Eles falaram primeiro o que as pessoas pensavam. Não, olha, alguns dizem que você é profeta, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. Mas eles disseram, não, tudo bem, isso é a multidão, mas vocês que andam comigo, o que vocês dizem que eu sou? Aleluia. E aí rolou aquele silêncio básico de quando o professor de escola bíblica faz pergunta. Ficou aquele silêncio. E aí Pedro... Sempre Pedro, ousado, né? Pedro é ousado. Rompe o silêncio e diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Aí o que Jesus responde a ele? Diz, você respondeu muito bem, Simão, filho de Jonas. E olha, você respondeu assim, não foi porque a carne e o sangue te revelaram, não foi nada natural, tu teve uma revelação do céu. Aleluia. Foi meu Pai que te revelou. Então agora eu vou fazer também uma declaração. Você não confessou quem eu sou, agora eu vou confessar quem vocês são. Glória! Aleluia! Por isso que ele disse, tu és Pedro. Aleluia. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos entender melhor porque esse texto às vezes dá espaço para algumas afirmações, algumas linhas de pensamento que tentam afirmar que o que Jesus está dizendo é que tudo que Jesus ia realizar na terra ia realizar através da vida de Pedro. E esse não é o foco. Não é isso. Se a gente for para o texto original, se a gente for para o grego, a gente vai encontrar uma declaração que diverge. Ele não usa a mesma palavra. Ele diz assim, olha, tu és Petros, é o nome dele, né? O nome que Jesus deu a ele, rocha, né? Só que Petros é fragmento de rocha, pedaço de rocha. Sim. Sabe? Tu és Petros, e sobre esta pedra, e a palavra pedra não é um fragmento de rocha, é um rochedo, uma rocha sólida, uma rocha grande. O que eu consigo entender é que Jesus estava aproveitando essas palavras para fazer um jogo de palavras para facilitar o entendimento deles. Tu és Petros, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E qual é a pedra, a grande pedra que Jesus está falando? Ele está falando justamente da revelação de quem é ele.
A igreja de Cristo é edificada na revelação de quem é Cristo. Aleluia. A igreja de Cristo é edificada na revelação de quem Cristo é. Glória a Deus. Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. É isso que a igreja tem para apresentar ao mundo, é isso que a igreja tem de mais precioso. É por isso que a igreja é a igreja. Aleluia. Ela é a base, essa revelação é a base da igreja. Glória a É Deus. sobre esta pedra, Aleluia. é sobre essa grande revelação Aleluia. que toda a igreja aqui no texto é eclésia, Oh, toda glória. essa eclésia Eclésia. é construída. Glória a Deus. Mas antes da gente entrar no significado efetivo de eclésia, eu comecei a me indagar um pouco sobre por que os escritores bíblicos, aqueles que registraram, escolheram a eclésia para colocar lá. Porque, na verdade, na língua grega, eles tinham pelo menos três boas opções, que caberiam no texto aqui e que dariam um significado um pouco diferente, mas ainda seria aceitável. Mas por que essas palavras não foram escolhidas e essa foi escolhida? Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui. E dessas três palavras, a primeira palavra é uma palavra grega, né? Então, assim, eu vou ter que falar um negócio meio assustador, mas besteira. Tá certo? Aleluia. E eu não sou, antes que vocês comecem a dizer, eu não sou um especialista em grego, certo? Eu não sou um cultor da língua grega, eu analiso algumas coisas e eu vou dar a pronúncia da palavra raiz, então se tiver diferente, se alguém da Grécia estiver assistindo e entender grego ou português, me perdoem de agora, tá certo? Mas a primeira palavra é panigíris, e a ideia aqui dessa palavra é uma reunião, olha só. Igreja, reunião. Uma reunião. E é uma reunião no sentido mais festivo, sabe? Até hoje existe uma tradição grega da panigíris, das festas alegres, sabe? Uma coisa muito parecida, apesar de muito parecida não, mas visualmente, eu vou dizer assim, visualmente muito parecida com as festas juninas. Muitas bandeirolas, muita gente com roupas bem coloridas, aquela música alegre no padrão grego, né? Claro. Certo? E a forma deles de expressar alegria, eles têm até hoje essas reuniões, esses panigíris. E então, e também a panigíris significava uma reunião solene. Significava uma reunião solene. Uma reunião de solenidade, tipo um evento, sabe? Uma coisa, por exemplo, que uma prefeitura faria, sabe? Um prefeito, um líder local, aí fazia essa festa toda que terminava na panigíris, naquela reunião festiva. Tá certo. Essa palavra não foi escolhida para representar o que Jesus falou aqui. Quando eles foram escrever, na hora de escolher a palavra, essa não foi escolhida. Sabe por quê? Porque a igreja é um lugar que tem que ter solenidade. Sim. É um lugar que tem que ter festa. Sim. Mas a igreja não se limita a festa e solenidade. É verdade. Sabe, nós somos o povo mais feliz da terra, por quê? Porque nós temos a preciosa promessa, nós temos a promessa do Salvador, nós temos a alegria do Senhor, aquele que nos dá a força, a própria alegria do Senhor. Então, tendo essa preciosa promessa, nós podemos ter felicidade até mesmo nas tribulações e dificuldades. Verdade. Mas a gente tem que entender que o foco da igreja não é promover festa, nem fazer ajuntamento para evento. Verdade. Sabe, de festa e evento, não dá para sustentar a eclésia. Isso aí é panigíris, isso aí é outra coisa, isso é outra palavra, sabe? E, infelizmente, nos tempos modernos, a gente tem visto assim que as igrejas às vezes são levadas pela sedução de se manter, evento, né? em manter uma espécie de um calendário de eventos, e cada vez mais eventos, cada vez mais atividades, cada vez mais festas, reuniões, sabe? E acaba atraindo gente que gosta disso, né? Que gosta da panigíris, né? Mas que não curte muito a eclésia. A eclésia. Compreende? Porque quando acaba aquilo ali, quando Sério. acaba a festa, o evento, né? Então ele descobre, mas peraí, eu vim aqui por isso, eu não vim aqui para ser igreja no sentido mais adequado da palavra. Eu não vim aqui para ser orientado, não vim aqui para ser repreendido, não vim aqui para ser instruído, eu vim aqui para me divertir, né? Aí não fica. Exatamente. Então, assim, a gente tem que lembrar que a igreja diz assim, né? Paulo escrevendo lá os Romanos diz assim, alegrai-vos com os que se alegram, isso é Romanos 12:15. Mas ele diz também no mesmo texto, chorai com os que chora. É sinal de que na igreja a gente vai ter momentos de alegria, mas eventualmente também nós vamos ter momentos de choro. Verdade. Jesus prometeu
tudo, inclusive dizendo assim, não, no mundo tereis aflições, Aflições. mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma segunda coisa que eu preciso ainda falar, porque existe uma tradição que diz, não, mas é Pedro mesmo, a coisa foi feita em cima de Pedro. Pedro é que é o cabeça mesmo, ele foi ele que recebeu a chave do céu. Tem gente que fala isso, não é? Não. E a questão central é o seguinte, é que o próprio Pedro, está registrado aqui na Bíblia, né? O próprio Pedro, quando ele vai falar sobre a Aleluia. pedra, ele se remete a Jesus. É verdade. Quando ele vai falar da pedra, ele se remete a Jesus Cristo. Ele vai lá e diz assim, peraí, não sou eu. Como está em 2 Pedro aqui, né? Aliás, em 1 Pedro, no capítulo 2. E ele vai dizer assim, olha só que coisa linda, a partir do versículo 4. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Que vocês se cheguem a ele, a Jesus, ó, a pedra que vive, Aleluia. rejeitada, assim, pelos homens, mas para Deus, a eleita e preciosa. Vocês também, como pedras vivas, pedras menorzinhas, olha ele lembrando do que Jesus falou para ele. Ô, glória. Vocês chegam lá, na pedra, a rocha, mas vocês, como pedras pequenininhas, ele está lembrando que, sabe, serão edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus. Aleluia. Por isso tem na Escritura, olha o que ele diz. Eis que põe em Sião uma pedra angular, a principal, a de esquina, eleita e preciosa. Quem nela crê não será envergonhado. Aleluia. Por isso a gente não pode afirmar, por isso que a gente não pode defender que a igreja de Cristo é alicerçada em Pedro. A igreja de Cristo é alicerçada em Cristo. Aleluia. Ô, glória. Porque se a igreja dependesse de homens para ser o que era, ela já teria acabado. Ela já teria falido, ela já teria sido destruída, ela já teria sido completamente deformada se ela subsistisse hoje com uma coisa completamente diferente, fora do que... Se o fundamento não fosse Jesus, Mas, Cristo... graças a Deus, que aprove a Jesus Cristo ser o cabeça da igreja. Glória a Deus. Como está lá em Efésios, no capítulo 1. Amém? Verdade. E aqui a gente vai para a segunda palavra. Se panigires não cabe, tinha uma outra palavra grega, sabe, Lene, que daria muito certo. Inclusive já tinha uma aplicação muito parecida, que era a palavra sinagogue. Sim. Que essa palavra... É bem, né? Semelhante que a gente já conhece, já leu. Essa palavra... Sinagogue. ela vai dar origem no português, inclusive a palavra Na sinagoga, né? Que está Sim. toda hora aqui no texto bíblico. Sim. E a palavra sinagoga é reunião, grupo, congregação. O sentido da palavra sinagoga é esse. E o que acontece? Essa palavra, nos tempos de Jesus, ela já tinha ganhado um aspecto muito específico. Ela já era usada para designar não apenas reunião, grupo e congregação, mas reunião, grupo e congregação de judeus. Por quê? Porque no tempo lá dos exílios, do exílio assírio, do cativeiro babilônico, como os judeus ficaram longe do templo, então eles começaram a ter reuniões, grupos, para estudar a lei, para prestar culto a Deus, sem poder ir ao templo. Foi onde surgiram as sinagogas. E quando foi traduzido para o grego o que era aquilo, então se usou o termo sinagoga. E com o passar do tempo, sinagoga passou a designar o quê? Reunião judaica. Sim. Reunião de judeus. E por causa disso mesmo, desse caráter específico e voltado a um povo só, que vejo que os escritores direcionados pelo Espírito Santo disseram, não dá certo isso aqui. Primeiro porque Jesus não veio estabelecer a sinagoga dele, a sinagoga de Jesus. Verdade. Jesus não veio para estabelecer religião. Tem muita gente que pensa que Jesus veio estabelecer religião. Não, Jesus veio restaurar o relacionamento com o Pai. Aleluia! Jesus não veio estabelecer mais um caminho. Jesus não foi dizer, eu sou mais um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Nesse sentido, sabe, Lene? Quando a gente para pensar um pouco, a gente está vendo que a gente limita demais Jesus quando a gente pensa muito Jesus no aspecto de sinagoga, com mente de sinagoga. Sabe? Congregação, o Jesus reunião, da minha congregação.
O Jesus do meu grupo. Sim. Sabe, Jesus não é do teu grupo, É Jesus não é da verdade. tua congregação, Jesus é da igreja de Cristo. Aleluia. E quando eu digo igreja de Cristo, você está entendendo? Da porque eu tô querendo dizer. eclésia. É da eclésia. Jesus pertence a todos a e de todos. todos ele está disponível. Todo aquele que nele crê será salvo. E aqui não entra a questão do grupo, do credo, da direção, das leituras, das Da interpretações, liturgia. das liturgias. Não é isso que está em questão aqui. Por isso Eclésia é bem mesmo. maior do que tudo Isso, né? exatamente. Jesus não era mais um rabino. Uhum. Embora na Terra ele foi um. Isso, mas ele não era mais um. Ele não era, sabe, não era alguém que estava inaugurando a escola de Jesus, como Não. tinha